Que a graça, a paz e a presença de Jesus esteja com você e sua família. Aqui é o pastor Rômulo Eduardo Tavares e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Como é importante a disponibilidade. Pessoas disponíveis, elas são proativas, elas servem e elas fazem diferença no seu contexto. E a Bíblia conta a história em Marcos capítulo 2, e eu quero te convidar para a leitura do texto sagrado, sobre um momento muito importante no ministério terreno de Jesus. O versículo de número 9. O que é mais fácil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se, toma o seu leito e ande? Essa história narra quando Jesus retornou à cidade de Cafarnaum, aquela vila romana, porque pagava tributos ou pertencia ao distrito de Roma, pesqueira, uma pequena cidade, e Jesus voltar ali, porque ele estivera anteriormente libertando um homem de um espírito mau. E a Bíblia nos conta que agora, quando ele chega a essa região, foi convidado para ir a uma casa. Nós não sabemos muito bem qual é a casa. Muitos historiadores e teólogos acreditam que seja ou a casa de Pedro, alguns falam até mesmo de sua sogra, enfim. O que é interessante dizer é que Jesus foi convidado para entrar naquela casa. Bem-aventurados são todas as pessoas que convidam Jesus para entrar em sua casa. Um lar que recebe a Jesus se torna um referencial para a sociedade ao redor. Jesus quer ter conosco um relacionamento pessoal, não ser um Deus distante ou apenas do ambiente eclesiástico. Por isso essa atitude de dizer Jesus entra na casa torna-se uma nobre lição para nós. A pergunta aplicativa é: e você, já convidou Jesus para entrar em sua casa? Ele entra naquela casa e Marcos vai nos contar que rapidamente a casa ficou lotada e nem na porta tinha lugar para as pessoas. Diferentes necessidades, desejos, motivos, objetivos que levaram as pessoas a irem até Jesus. Deveria ter curiosos, outros querendo ouvir sua pregação, receber um milagre, uma libertação, uma cura, ver Jesus, estar perto dele. O certo é que a casa ficou cheia. E agora o narrador tira os olhos da casa em Cafarnaum e vai falar de 4 homens que foram atrás de um paralítico. Em uma atitude maravilhosa, eles se preocuparam com aquele que não poderia ir até onde Jesus estava. E é interessante dizer que dentro daquela cultura, as informações arqueológicas demonstram, inclusive, o contexto do Novo Testamento, de que as pessoas que sofriam de alguma debilidade, seja física, motora ou até cognitiva, não eram bem vistas e quistas no conceito do povo de Israel, na sociedade e na religiosidade judaica. Havia até uma pseudo-crença ou a ideia equivocada de que problemas físicos, principalmente aqueles de nascença, eram consequências do pecado daquela pessoa ou dos seus pais. Até a história de um cego de nascença é narrada no Evangelho de João, quando perguntam a Jesus se ele era cego por causa dos seus pecados ou dos seus pais, e Jesus diz que não, é para que nele se manifestasse a glória de Deus. O certo é que se nós fôssemos alvo do castigo de Deus e isso refletisse no nosso corpo físico ou em questões mentais, psíquicas, como um castigo por causa dos nossos pecados e dos nossos pais, quem seria são se todos somos pecadores? É bem verdade que a consequência do pecado trouxe a doença e a morte, mas dizer que todo problema ou toda enfermidade é por causa de um ato pecaminoso é bastante questionável e parece não ter base bíblica. O que acontece é que aquele homem, então, provavelmente fora alvo de muitas acusações, olhares, de um estigma, de uma marca. Você está assim pelos seus pecados. É um castigo divino, é um juízo de Deus.
Então, além da pessoa sofrer com a sua debilidade, utilizavam-a para acusação, condenação, sectarismo. É bem verdade que muitos, em nome de uma religiosidade ou espiritualidade, usam de palavras, ações, olhares que condenam, que separam, que, enfim, desvalorizam o ser humano. Mas a Bíblia mostra um Jesus que veio salvar e buscar pecadores, chamando-os ao arrependimento, interessado em pessoas que eram desprezadas ou desvalorizadas pela sociedade. Uma dessas pessoas é esse paralítico aqui em Cafarnaum, que foi buscado por 4 homens. Ele não poderia ter um espaço no culto público, ficava num pátio externo, com demais pessoas que sofriam também com enfermidades ou tinham dificuldades físicas como a dele. Impossibilitadas, muitas delas sobreviviam de esmolas. Um presente difícil, uma história passada bastante degradante e um futuro incerto. Mas até que 4 homens se preocuparam com aquele homem. O papel deles é extraordinário e um ensino para nós, porque eles foram até onde ele estava, o colocaram em cima de uma maca que provavelmente ou era feito de pelo de cabra, existe até alguns que acreditam em palha retorcida, ou algum tipo de, como se fosse um lençol, um tecido grosso que pudesse carregar essas pessoas numa espécie de cama móvel, colocam ele e o levam até Jesus. O lindo e o ensino é que eles se preocuparam com um homem que não poderia lhes oferecer nada. Diferente da sociedade ou do pensamento dos líderes religiosos, em vez de acusá-lo, eles foram buscá-lo e fizeram o papel de levar o impossibilitado, considerado pecador, o paralítico, até onde Jesus estava. Eles tinham que ter o mesmo objetivo, porque se cada um pegasse na ponta daquela maca e fosse no sentido oposto, não cumprir o seu propósito. Precisavam ter uma mesma visão, um objetivo em comum: levar aquela vida até Jesus. Este é o papel da igreja, de cada seguidor de Cristo, levar pessoas até o Senhor, impossibilitadas pelo próprio pecado, por conceitos errados, distantes por não conhecerem a palavra de Deus e não terem um relacionamento com o Espírito Santo, então não pode ir até Deus. Mas a igreja é a agência histórica que leva pessoas até o Senhor, tendo o seu templo para cultuar e um ambiente específico em torno do Cristo, na pregação, no anúncio do Evangelho, nas suas ações evangelizadoras, nos seus projetos sociais, missionários, na sua visão missional de cumprir a grande missão de Deus de salvar pecadores, regenerando e restaurando todas as coisas. Esse é o chamado de cada seguidor de Jesus: buscar aqueles que não podem ver. Você, querido irmão, amado líder, pastor, servo, serva de Deus, tem sido esse instrumento que leva pessoas até Jesus? Pois aqueles 4 homens priorizaram o necessitado e o levaram. Que maravilhoso foi a atitude deles e o quanto nós precisamos aprender. Talvez na correria dos dias odiernos, em meio a tantos afazeres, e tão voltado ao próprio ego, em uma sociedade pós-moderna voltado a si mesmo, esquecemos do próximo e deixamos de levar pessoas até Jesus. Vamos ao culto sem muitas vezes levar alguém junto conosco. Passamos tempo sem evangelizar, sem falar do amor de Deus. Mas nós fomos chamados e recebemos o Espírito para sermos testemunhas de Jesus, principalmente através do nosso jeito de viver e através daquilo que pregamos, digitamos nas mídias sociais, comunicamos. A nossa vida precisa ser um referencial que aponta para Cristo. Não foi fácil carregar um homem adulto até aquela casa, no sol escaldante do Oriente Próximo e em meio a tantas dificuldades de locomoção. Eles poderiam dizer: só nós fazemos isso, os outros não se preocupam. Mas enquanto todos foram para casa, onde Jesus estava, para receber uma bênção, para vê-lo e ouvi-lo, aqueles 4 homens tinham um conceito de servir
estar disponível. Disponibilidade é um meio de cumprir o chamado. Por isso, o tema da mensagem de hoje é disponíveis para servir. Eles levaram um homem, ultrapassaram todas as dificuldades. Só que quando chegaram até a casa, havia um problema. Se ela estava cheia e nem na porta, diz o escritor, tinha lugar, imagina para 4 com um paralítico deitado em cima de uma maca. Surge a barreira. Era impossível. Talvez alguns desta sociedade em que vivemos iriam fazer uma passeata, iriam acusar os outros, iam dizer, dá um espaço, vocês só se preocupam consigo. Iam dar tantas desculpas, se Jesus quiser atendê-lo, já fizemos a nossa parte. Mas eles tinham um propósito, um objetivo definido. Eles foram levar um homem até Jesus. E aqueles que têm esse foco, eles não podem parar diante das barreiras. Quem tem um propósito encontrará dificuldades, mas essas devem ser a mola propulsora para que eles dêem continuidade. Se diante das dificuldades você parar, não cumprirá a missão. É isso que podemos aprender com aqueles homens. Não era fácil, a dificuldade estava ali. Mas eles não desistiram. E em vez de pararem diante daquela barreira, eles olharam para cima, para o telhado. E quem olha para cima sempre vê uma nova possibilidade. E as casas normalmente eram pequenas, tirando as casas das pessoas mais importantes, e elas tinham um teto plano feito de barro, com palha picada, colocado em estrados de madeiras, e até havia uma escada externa que levava as pessoas para o telhado. E várias atividades na vida dos judeus eram realizadas em cima desse telhado. Secar grãos, fazer anúncios dos próprios atalaias, ou daqueles que estavam dando notícias para a sociedade, ou precisavam convocar pessoas, os arautos, receber visitas. Algumas mulheres costuravam em cima do telhado. Enfim, era um ambiente utilizado pelas pessoas. E eles lembram, claro que não seria fácil subir com o adulto para cima do telhado. Mas se você quer fazer a diferença, se você quer ser um instrumento de Deus, você vai precisar ultrapassar barreiras, se esforçar e se envolver. Por isso que a obra de evangelismo, missões, elas requerem envolvimento, disposição. E quando surge a barreira, não significa que devemos parar. Mas devemos agora pensar em novas possibilidades. Talvez estou ministrando para pessoas que tinham um objetivo, inclusive na sua vida espiritual, de ir até Jesus, voltar para os braços dele, levar alguém, buscar uma resposta em oração. Estava em uma campanha de consagração, de busca pela presença do Senhor. Mas surgiram barreiras e por causa das pessoas, a falta de compreensão dos outros, a ajuda dos outros ou as dificuldades, você parou. Você sabia que é no meio das dificuldades que surgem as maiores e mais impactantes criatividades? Eles criaram um outro meio. Eles subiram no telhado. E a Bíblia diz que eles não apenas subiram e levaram um homem. Eles tiveram que se envolver. Literalmente arregaçar as mangas. Colocaram as mãos no barro e fizeram um buraco. E não era pequeno. Tinha que passar aquele homem com o leito. Até que eles vão baixando ele onde Jesus estava. Eu penso na sensação das pessoas que estavam dentro da casa, caindo um pouco de barro e de repente descendo um leito. Mas o que significa ser constante, consistente, permanente? Persistir no seu objetivo. É essas pessoas que alcançam, que vivem experiências que os outros que estão na inércia ou nas zonas do conforto ou ficam dependendo da multidão não vivem. Porque eles ultrapassaram a barreira e levaram o homem para diante de Jesus. Agora ele está numa posição nobre. E se para a sociedade, para a cultura e no pensamento do povo ele estava paralítico pelos seus pecados ou da sua família, ou era um pecador, ou uma pessoa mal vista, quando ele é colocado diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: filho. Ele reidentifica a vida daquele homem. Ele não o enxerga como a sociedade lhe vê. Ele não o despreza, não o desqualifica. Porque Jesus não tem opinião, ele tem projeto. A sua palavra é poderosa.
Jesus o chama de filho. E ele é chamado de filho porque existe um Deus que Jesus revela que é Pai. E porque através de Jesus podemos ser reconciliados com Deus. Isso mesmo, Jesus disse: quem vê a mim vê ao Pai. E ninguém pode ir a Deus se não for por mim. Não existe um outro mediador. Não existe um outro meio. Caridade, boas obras não podem levar você a Deus. Outros intercessores. Só Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é Salvador. Mesmo que a sociedade te condene, que teus pecados te condenem, que tuas falhas, teus erros, a sociedade, a religião, as pessoas, suas próprias emoções digam a você que você não merece, que você merece um castigo. Ou essa ideia kármica que alguns têm, acreditando erroneamente até numa reencarnação. Pois bem, a Bíblia apresenta um Jesus que não depende de opiniões, que não nos trata com troca, mas pela graça, que é um favor imerecido, e Ele é o Deus do perdão. Por isso Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Em outras palavras, se todos te condenam e se há uma marca social, se você é considerado um pecador, para mim você é filho. E porque você é filho, você está perdoado. É interessante todas as vezes que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, porque essa declaração era feita em certos sacrifícios do templo pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. Quando ele diz que as pessoas estavam perdoadas, ele está revelando sua deidade, isto é, que ele é Deus e que o próprio sacrifício, o tabernáculo, os utensílios do templo, o altar do holocausto, a oferta que era entregue, o sacrifício perfeito, o animal sem mácula, sem defeito algum, tudo isso apontava para ele. Ele é o sacrifício perfeito, como disse João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não recebe você como a sociedade, como tua família, como os teus amigos ou até pessoas que se colocam como inimigas falam ao seu respeito. Venha a ele sem medo. Ou leve as pessoas até Jesus. Não importa o estado que elas estão, mesmo que impossibilitadas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que perdoa pecados. Para isso Jesus veio. Essa é a sua nobre missão. Ele é o Deus disponível que nos convida à disponibilidade para servir. Quando servimos, ficamos parecidos com Jesus. E quando ele declara: perdoados são os teus pecados, enquanto ele está salvando um pecador, e até porque todos os males são consequências do pecado, os religiosos, extremistas que estão ali, começam a criticar em seu coração e dizer: como é que ele pode dizer que perdoados estão os teus pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não criam em Jesus como Deus. E aí Jesus, em uma palavra de revelação, entendendo o que está no coração deles, diz: por que vocês estão criticando? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: levanta, toma a tua cama, o teu leito, essa maca, e ande? Ou perdoados estão os teus pecados? Isto é, tanto para perdoar pecados, declarar o perdão, como para fazer um paralítico andar pelo poder da sua palavra, só Deus pode fazer. Então, não importava a frase que Jesus diria. Eles estavam encontrando um problema na teologia, na declaração de Jesus, porque eles não criam nele. A própria religiosidade impediu eles de reconhecerem o Filho de Deus. Jesus diz, olhando para o paralítico e para todos que estão ao seu redor, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder. Algumas versões dizem autoridade, um poder em ação para perdoar pecados. Agora ao paralítico ele diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando ele diz levanta-se, levante-se, ele está libertando aquele momento, transformando aquele momento dele, caído, sendo carregado pelos outros, desvalorizado, inerte. Não é para isso que Deus te criou. O pecado te torna um ser caído, mas o Salvador Jesus te levanta pelo poder da palavra. Ele é a própria palavra viva, que faz a palavra de Deus ser aplicável. Ele tem poder. Levante-se, você não pode mais ficar caído. Mude de posição, de atitude.
Você pode se levantar. É impossível, mas eu estou declarando. E Ele é o Deus do impossível. Levante-se. Ele diz para você hoje, levante-se, você que está caído, deprimido, opresso, pensando em tirar sua própria vida. Levante-se. Depois ele diz, tome sua cama, sua maca, o seu leito. Aquele homem passou a sua vida inteira sendo carregado. Jesus está tornando ele livre do seu passado. Você não depende mais. Agora você pode ser livre. Você não precisa mais ficar preso à sua incapacidade. O seu encontro comigo lhe reidentifica. Agora você é um filho, e um filho que pode se levantar, mas você também tornou-se livre do passado. Porque se o Filho, que é Jesus, vos libertar, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Tome a sua cama. Fique liberto do seu passado. E agora? Mudou o presente, libertou do passado e garantiu o futuro. Vá para a sua casa. Tome os seus passos. Ande, caminhe, tenha uma nova direção. Prossiga, desenvolva. Vá, porque em mim você tem um novo rumo. Você pode dar os seus passos. Jesus é aquele que transforma a existencialidade humana. É isso que ele está dizendo a você. Mude de posição. Não precisa mais ficar caído. Liberte-se de tudo que está ao seu passado, da sua cama, da sua zona de conforto ou do instrumento pelo qual te carregavam, te identificavam. E volte para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, agora como uma nova pessoa. Não mais o paralítico de Cafarnaum, o pecador, mas o filho perdoado, curado, o milagre ambulante, um instrumento de testemunho de que Jesus é Deus, está vivo e, como diz o texto, tem poder para perdoar pecados. Mas apesar desse tema, poder para perdoar pecados, parecer ser o central aqui do narrador, eu quero falar de disponibilidade, que é a nossa proposta hoje. E ela se faz de duas formas. Dos homens que estavam disponíveis, os 4, e levaram aquele paralítico, e a gente não sabe o nome, o sobrenome, o que faziam, porque quem é um instrumento de milagre não precisa de autopromoção, apenas cumprir a missão. E a disponibilidade de Jesus em atender, servir e priorizar o necessitado. Com tantas pessoas naquela casa, Jesus fez o milagre. E sabe o que a Bíblia diz? Quando o homem se levantou, pegou sua maca e saiu andando, imediatamente, naquele mesmo instante, pelo poder da palavra, e se retirou à vista de todos, eles se admiraram e começaram a dar glória a Deus. Mudou o discurso. O paralítico, a vida dele e a cura dele influenciaram os outros. Porque o milagre é um meio, não um fim. Ele aponta para Jesus como um Deus que perdoa pecados, mas eles servem para influenciar os outros e edificar. Ele muda o assunto. Em vez de criticarem, agora glorificavam a Deus dizendo, jamais vimos coisa assim. A sua vergonha, as suas dores, suas lágrimas, suas perdas e impossibilidades em Jesus poderão ser transformadas em um testemunho e um motivo de glorificação a Deus. O Senhor será glorificado. Levante-se, tome sua cama e ande. Você também precisa agora se disponibilizar. Você está disponível? Deus pode contar com você? Ele está disponível para ouvir a oração, perdoar pecados quando clamamos e nos arrependemos, atender, abençoar. Não é um Deus que está com os ouvidos agravados, os olhos fechados e as mãos recolhidas, como disse o profeta no Antigo Testamento. Ele é um Deus presente na história, que age, e é um Deus interessado, que ama e transforma vidas. Eu quero orar agora com você, sua família, e que você possa ouvir essa palavra, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Breve estaremos aqui novamente gravando uma mensagem para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, a Ti clamamos, porque Tu és um Deus vivo, maravilhoso, cheio de amor. Oramos para que o perdão dos nossos pecados seja manifesto através da Tua misericórdia pelo Teu Espírito. Que o sangue derramado na cruz nos lave, limpe e purifique. Que o Senhor nos dê uma nova identidade, uma nova história, uma nova postura e que possamos viver um novo tempo. A nossa oração é que venha a nós o Teu reino e seja feita Tua vontade.
Ajuda-nos a levantar-nos, tomar a nossa cama e ir para casa. A não sermos movidos pela indiferença da multidão ou pela crítica daqueles que, por sua religiosidade, não conseguem enxergar nem em Jesus o Deus que perdoa pecados. Obrigado pelo privilégio de estarmos na sua presença e hoje reconhecemos Jesus como Rei, Senhor, Salvador e Deus. Oramos para que tua bênção, a cura divina, a libertação, a transformação, os milagres alcancem aqueles que estão sintonizados conosco agora. Que a presença do teu Espírito paire, sopre e se manifeste onde essa programação chegar. E que haja paz, vitória e bênção. Nós declaramos em nome de Jesus e já agradecemos pela fé. Amém. Diga, eu creio em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Continue na paz do Senhor. E lembre-se, quando nos disponibilizamos, não depende da nossa capacidade e nem dos outros. É o Senhor que realizará a sua obra para a sua glória. Jesus está vivo e Ele voltará. Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você.